bom dia. Vamos então para a nossa resolução das páginas 175 e 176 de português, sobre interpretação de texto, né? O estudo do texto, tá bom? Peguem o livro aí, por favor, e vamos rever essas páginas aí. Então, começa já na sexta questão, né? Agora, que tal descobrirmos o que aconteceu em seguida? Leia o trecho a seguir e confira. A menina deu-lhe uma vaia e Pedrinho, muito desapontado, foi contar o caso ao tio Barnabé. É assim mesmo, explicou o negro velho. Saci na garrafa é invisível. A gente só sabe que ele está lá dentro quando a gente cai na modorra. Num dia bem quente, quando os olhos da gente começam a piscar de sono, o saci pega a tomar forma, até que fica perfeitamente visível. É desse momento em diante que a gente faz dele o que quer. Guarde a garrafa bem fechada, que garante que o saci está dentro dela. Pedrinho voltou para casa orgulhosíssimo com a sua façanha. O saci está aqui dentro sim, disse ele a narizinho, mas está invisível, como me explicou o tio Barnabé. Então diz assim, letra A. De acordo com o tio Barnabé, porque a garrafa do Pedrinho parecia vazia. Então por quê? De acordo com o tio Barnabé? Porque o saci está preso na garrafa e ele é invisível. E só começa a tomar forma em um dia o quê? Quente, né? Assim foi a explicação do tio Barnabé para o Pedrinho, certo? Então ele estava lá, só não estava aparecendo. Depois da leitura desse trecho, você acha que a caçada de Pedrinho ao saci foi bem sucedida? Por quê? E aí, foi ou não foi? Sim, né? Pois, segundo o tio Barnabé, o saci havia sido o quê? Capturado, né? Estava lá já. Releia o trecho abaixo e explique o sentido da expressão destacada. Pedrinho não fez caso da história e um dia, enchendo-se de coragem, resolveu pegar um. Então, qual é a expressão que está destacada aqui? Não fez caso. Então, o que quer dizer essa expressão? Não fez caso disso ou dessa situação. A expressão significa o quê? Que Pedrinho não deu a importância à história, né? Fez pouco caso, entende? Às vezes, não sei se você já ouviu essa expressão. Ah, fiz pouco caso disso, ou seja, não dei muita importância, né? 10ª questão. Releia o trecho a seguir. Mas a garrafa estava tão vazia como antes, nem sombra de saci dentro. Certo? Aí diz assim, mas a garrafa estava tão vazia como antes, nem sombra de saci dentro. Marque um X na alternativa que explica o sentido das reticências. Então, um desses dois aqui quer explicar essa reticência aqui, né? As reticências intensificam a tristeza de Pedrinho, que ao ver a garrafa vazia, acredita não ter conseguido completar a sua caçada. As reticências dão a impressão de que a personagem vai continuar sua fala, intensificando a ideia de felicidade e agitação. Então, qual das duas quer dizer? Quer explicar isso aqui, ó. Mas a garrafa estava tão vazia como antes, nem sombra de saci dentro. Qual dessas duas expressões aqui tem mais a ver com o que a frase quer dizer, com a aplicação dessas reticências aqui? A primeira, né? Elas intensificam a tristeza de Pedrinho, que ao ver a garrafa vazia, acredita que não ter conseguido completar a sua caçada. Nem sombra de saci dentro, né? Então ele já acreditou total. Releia a seguir uma das falas do narrador da história e responda as questões. Depois de tudo ouvir com a maior atenção, Pedrinho voltou para casa depois de tudo ouvir com a maior atenção. Pedrinho voltou para casa decidido a pegar um saci, custasse o que custasse. Contou seu projeto a Narizinha e longamente discutiu com ela sobre o que faria no caso de escravizar um. Depois de arranjar uma boa peneira de cruzeta, ficou decidido a pegar um saci, custasse o que custasse. Contou o seu projeto. Gente, eu ouvi uma repetição aqui várias vezes, né? No caso de escravizar, ele tinha que esperar o quê? Um dia de São Bartolomeu, que é mais ventoso do ano. É bom porque fica bem memorizado. Releia a seguir uma das falas do narrador da história e responda as questões. Então vamos lá, letra A. O narrador participa dos acontecimentos da história ou os conta sem deles participar?
Então, o narrador está lá ou não? O narrador só conta os fatos, sem participar deles, certo? Letra B. O narrador do texto lido é um observador ou é um personagem? Como você identificou isso? Então, o narrador que está lá, ele está só observando ou ele está participando da história? E como é que a gente consegue identificar? Ele é um narrador observador. Por quê? Porque nos verbos ficou e começou e os pronomes ela, ambos na terceira pessoa. Isso quer dizer o quê? Ele estava falando deles, né? Ela ou o Pedrinho. Ele não falou eu e o Pedrinho, certo? Ou eu fiquei e comecei. Ele ficou e começou, ou seja, tudo na terceira pessoa. Ok? Então, identifica como narrador observador. Bom, gente, espero que vocês tenham compreendido e tenham acertado a maioria das questões. Até a próxima, tá bom? Beijos!